Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o livro Beren e Lúthien, mais um dos contos, né, um dos grandes contos. Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para uma reunião do nosso grupo de leitura Salão do Fogo, grupo de leitura dedicado às obras do Tolkien. Uma grande alegria estarmos de volta. Passamos aí um tempo sem conseguir fazer as nossas reuniões, mas hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o livro Beren e Lúthien, mais um dos contos, né, um dos grandes contos do nosso professor querido Tolkien. Essa foi a leitura dos 2 últimos meses do nosso grupo, né? E aí a gente vai conversar um pouco, lembrando que a proposta, né, do nosso grupo não é um grande aprofundamento, né? Porque todos nós aqui o que nos une é o amor, né, pelas obras do Tolkien, o desejo de aprofundar a leitura. Então aqui é mais um momento mesmo de partilha, né, de conversar sobre o livro ou sobre outros aspectos, né, das obras do Tolkien que vão nos interessando, ou fazer relações, né, com coisas que a gente vai vendo aí em outras literaturas, enfim, né? Eu particularmente acho um dos livros mais bonitos, né? Eu acho que é um verdadeiro romance, a história de Beren e Lúthien, né? Então a gente usou na nossa leitura a última edição, que é essa aqui, né, da HarperCollins, Beren e Lúthien, com essa arte belíssima do Alan Lee, né? Não só na capa, mas o livro todo tem várias artes, né, do Alan Lee. E aí a gente vai conversar um pouco, né? Esse livro, de forma resumida, né? Ele junta várias versões do conto, né? Várias versões da lenda de Beren e Lúthien, e vai mostrando bem direitinho o desenrolar, né, dos personagens até chegar à versão final, né, que o Tolkien deu. E a gente tem a oportunidade de ir acompanhando, né, o desenvolvimento desses personagens, da história, né, coisas que o Tolkien acrescentou, coisas que ele tirou, personagens muito interessantes como o Tevildo, né, que não, não durou muito tempo, né, na história. Então é bem interessante, né, vale muito a pena. Se você ainda não conhece esse livro, vale muito a pena você ler. Então, por enquanto, nós temos aqui nós três, né, participando da reunião. À medida que alguém mais for chegando, a gente acolhe aqui, mas vamos começando, né, pelos que estão aqui. Eu, Natan, Gabriel, né? Gabriel é mais recente no grupo, né? O Natan já está desde o comecinho, né? E aí eu vou abrir agora aqui para quem quiser conversar, falar, colocar o que achou interessante, né? Gabriel falou que ainda não conseguiu ler o livro, mas também, claro, né, está aberto também a colocações que ele queira fazer, e aí a gente vai desenvolvendo aqui a nossa reunião. Não sei se você gostaria de colocar alguma coisa, Nathan. Eu sei que essa leitura aí você já fez uma ou duas releituras, né, até a nossa Já. reunião atual. Uhum. Já tinha lido no Silmarillion, né? A versão do Silmarillion, e agora no próprio livro de Beren Lúthien, que eu já li umas duas vezes. Como você disse, também para mim é o meu favorito dos grandes contos. Apesar de eu gostar de todos, né? Apesar de eu gostar muito também dos Filhos de Húrin, aquela de Gondolin também, mas assim, o favorito eu acredito que seja Beren e Lúthien. Acho que do Tolkien também, né? Nas leituras eu fui descobrindo, né, que ele tinha também um carinho muito especial por esse livro. Se eu não me engano, eu vi em algum lugar que ele considerava como o centro do Silmarillion. Né? O centro do Silmarillion era os conto, né, de Beren e Lúthien. Se E eu não me também engano, é o Christopher Tolkien que fala na introdução do livro, o que o Christopher pai dele que fala, né? considerava o núcleo central do Silmarillion, né? A lenda deles. Uhum. Uhum. E ele se colocava também dentro da história, né? Tinha parte da vida dele. A gente vê tanto a referência que ele faz quando o Beren encontra Lúthien no bosque, se eu não me engano, é de
cicuta, né? Coisa assim. E A árvore, ele né? foi Ele uma. encontra É, ela dançando, né? ele encontrou ela dançando, foi um momento da vida dele com a Ivy, a esposa dele. Foi que ele colocou dentro da história, e tanto que depois que ela faleceu, ele pediu para colocar na lápide, né, o nome Luffy e o dele Beren. E depois que ele morreu, né? Colocou lá e acho que também para ele devia ser o favorito. E eu achei assim muito interessante porque eu tinha lido a versão do Silmarillion, né? E agora lendo o próprio livro, o Christopher fez uma coisa muito legal, que foi a construção, né? Ele foi mostrando todas as fases que o conto ele teve, como você disse, né? Achei muito assim, diferente, porque eu só conhecia a versão do Silmarillion e vendo até os nomes, né? Os nomes eram diferentes no início. A Amélia, Thingol, né? não O, sei nem o pronunciar. rei não É, chama o nome, Tuelint, é um nome assim bem estranho, né? Elite, a Melian também é um nome diferente, né? E a própria construção da história, o Beren, se eu não me engano, era um gnomo que ele chamava, que era os Exato. Noldor, o povo dos Noldor. Uhum. Não era nem homem ainda, né? Na primeira história, e era assim, foi mais rápido, não tinha tantos personagens como teve depois, como a própria ele ter unido com a história do Finrod, Felagund, né? Sim, Eu acredito que no início não tinha, né? Era ele, não tinha essa questão, a passagem por Nargothrond. isso. E depois a gente vê, né? Esse desenvolvimento da escrita do Tolkien, ele colocando mais coisas, né? E achei assim muito interessante, né? Ver como a obra ela foi mudando, né? Ao longo do tempo, como foi evoluindo, como foi sendo acrescentado outros personagens. Como você disse, teve o gato, né? O Perildo. Levildo. Depois teve que sair da história e apareceu até o Sauron, se eu não me engano, né? O Sauron que Sauron, que era é, o Tu, né? Tipo o Tu, o o, nome dele, né? Era um o feiticeiro, né? lobisomem, né? Aham. Uhum. E depois aparece na história como o Sauron. E eu achei isso muito legal na leitura do livro, foi isso, ver todas as versões, e como a gente estava conversando no início, principalmente a questão da poesia, né? O Tolkien escreveu muito, assim, a beleza que tem, né, na poesia que ele escreveu, apesar de, até na tradução em português, é bonito, né? Eu sei que o poema não fica a mesma coisa, né, no português, porque foi escrito em inglês, mas até na tradução em português que a gente lê é muito bonito, né? Ver aquela parte do poema, achei muito legal. E fiquei assim, eu acho que todo fã de Tolkien deve ficar com aquele sentimento no coração, como eu queria que ele tivesse continuado, né? Sim. Porque a gente sabe do perfeccionismo dele, né? Ele demorava para poder fazer as coisas, porque ele era muito perfeccionista, né? Queria fazer tudo ser bem feito, às vezes demorava, acabava não terminando, né? Tem muitas histórias lá. Eu acredito que o poema tá inacabado, né, Júlio? Eu acho que ele não terminou a história toda. É, a Uma parte. versão final, ele concluiu só mesmo, eu acho que não ele mesmo, mas o Christopher, né? Que quando foi para construir o Silmarillion, ele tipo, deu uma versão final, digamos assim, né? Dentre as muitas que tinha Uhum, lá do Tolkien. Mas eu acredito que ele não chegou também a concluir a história total, né? uhum. E esses dias, né, eu estou lendo também o Dom da Amizade, que é falando da história de Ah, esse livro é Anturinho. ótimo. Já terminou É, ele, Natan? Ou ainda está lendo? terminei, falta só os Terminou? apêndices. Terminei ontem Muito a bom. história e hoje à noite, antes de dormir, eu vou ler os apêndices. E ele fala, lá no Dom da Amizade, sobre o encorajamento que o Lewis deu ao Tolkien, né? Sim. O próprio Tolkien fala nas cartas que o Senhor dos Anéis só foi possível a escrita por conta desse encorajamento que o Lewis deu a ele, né? De escutar, de incentivar. Ele cita até que o Lewis chorava quando ele lia trechos, né? Nas reuniões dos Vikings. O Lewis chorava quando chegava algum momento assim emocionante, como a gente mesmo lendo o livro, né? Acontece. O Lewis também, ele diz que ele foi fundamental para a escrita e o autor do livro, do Dom da Amizade, ele, ele fala que aconteceu um distanciamento na década de 50 entre eles,
E ele acredita que se eles não tivessem se distanciado, as obras do Silmarillion hoje em dia teriam a robustez que tem o Senhor dos Anéis, né? Sim. Ele Olha que acredita que se o livro interessante. tivesse continuado incentivando ele, as obras do, do Silmarillion também seriam assim tão robustas quanto o Senhor dos Anéis, né? E eu, lendo o livro, eu fiquei com essa vontade, né? Mas, assim, o que eu achei legal foi isso, foi como o Christopher colocou o conto desde o início, né? Toda a construção dele, as mudanças que foram acontecendo e a beleza do livro, né? Como um todo, como você disse, é um romance, é um livro muito belo que deixa o nosso coração assim muito feliz, né? Com aquela história de coragem deles enfrentando tudo e todos para ficarem Sim. juntos. E aquela missão que parecia impossível, né? Que era tirar aquela Loucura, né? Silmarillion, aquela loucura da coroa do Morgoth, e eles conseguiram, né? E a gente vê a providência de Deus naquilo, né? Porque também, como toda a história do Tolkien tem a questão da providência, né? A gente vê também, né? Que foi tudo a providência de Deus ali no meio. Eu acho que era mais isso que eu queria falar. Eu acho uma coisa muito interessante do conto, né? É que você vê personagens que eles só aparecem no conto, né? Como o gato Tevildo, né? Que era o gato do Sauron e era o Senhor dos Gatos, né? Como o próprio livro menciona, né? Então é um personagem que só aparece lá, que o Tolkien descartou nas versões posteriores, né? Do mito. E também que a gente até conversava sobre esse personagem no grupo, né? Esses dias, o Huan, né? O cão de Valinor, que ele também só Uhum. aparece aí na lenda de É Beren e verdade, ele só Lúthien, aparece no né? livro. Ele não aparece em outros contos, né? Então ele é um dos personagens principais, a gente pode dizer assim, Principais. né? Do conto, porque ele, além de algumas estratégias, né? Que ele vai dar para a Lúthien para ajudar ela, né? Nas primeiras versões ela chega lá no calabouço do Tu, né? Que é o Sauron futuramente, para poder Uhum. salvar o Beren e o Felagund, né? Que estavam lá presos. Só que o Felagund morre, né? No calabouço. Uhum. E é o Huan que arma, né, toda a fuga de Lúthien, de Nargothrond, né, é, faz lá uns estratégias para ela escapar, né, do calabouço também, né, é ele que ajuda eles a escapar, lá do Palácio do Morgoth, é ele também, né, ele sugere que a Lúthien se vista com a roupa do morcego, né, a pele do Uhum. morcego e o Beren na pele de um lobo, né? E com os encantos, né, a Lúthien voa e eles assumem a forma mesmo, né? Ela do morcego e o Beren do lobo para poder entrarem, né, lá no palácio do Morgoth. E sem falar que a Lúthien tinha muito poder, né? Ela era muito poderosa, né? O Era. canto dela, ela usava tanto o poder no canto, né, na voz, como um manto que ela tinha feito com os cabelos dela, né? Uhum. Então, quando ela dançava cantando e ela jogava o manto, né? Todos os Fazer seres todo mundo malignos, dormir. né? Todos os seres malignos caíam no sono, né? Inclusive o Morgoth, né? O Morgoth Uhum. também foi derrotado por ela com o canto, né, dela e ela lançando ali Uhum. o manto, né, diante dele no trono, né? Ele cai e o livro fala, né, que é como se fosse um trovão, né? A queda dele é como se fosse uma montanha caindo mesmo assim, né? Da força e do tamanho que ele tinha como um vala, né? Ele era muito grande, Uhum. né? Aí você tira o tamanho do desafio, né, deles. E interessante que o Beren só consegue cortar a Silmaril por conta da faca que ele consegue do Curufin, né? Foi um encontro assim que eu acho que ele não queria, né, que tivesse acontecido, né? Que foi um encontro lá que ele não queria que tivesse acontecido e a gente vê ali a questão também da providência, né? De ter conseguido aquela faca, senão ele não tinha conseguido tirar aquela Silmaril da coroa, né? E também conseguiu só uma, porque ela quebrou quando ele foi tentar tirar. Eu acho que o Gabriel não leu o livro, mas você conhece, Gabriel, a história de Beren e Lúthien? Já tinha lido algo sobre, já tinha ouvido falar? Não sei se Eu você está conheço a meio perdido. história,
Eu tô um pouquinho perdido, mas assim, conheço a história bem por cima, né? Eu já Uhum. vi algumas, já li a respeito um pouco assim de alguns resumos assim da história, mas não conheço assim tantos detalhes. Mas eu queria fazer uma observação que é na questão da elfa que dança na floresta, né? É uma coisa que aparece em várias histórias do Tolkien, né? Sim, Eu acho que foi um momento ali, provavelmente um momento marcante, particular ali dele. E é interessante porque tem nesse conto do Beren e Lúthien, tem, se eu não me engano, no Ferreiro do Bosque Maior, que eu acho que o personagem encontra, né, uma fada, se não me engano, dançando na floresta. E agora eu não tenho certeza se no Senhor dos Anéis o Aragorn, quando encontra a Arwen, também, se eles têm um encontro na floresta e ele vê ela, se eu não me engano, tem. Então é bastante interessante esse ponto, né, que ele repete essa experiência e é interessante assim também observar que tem sempre uma beleza bem à mostra, assim, uma beleza radiante em torno de um local fechado, escuro e muitas vezes temerário, como é a floresta, né, que o Tolkien trabalha. Então é interessante sim ver que como aquela experiência daquele momento, aquela beleza que ele enxergou é, na, na, na vida particular dele ali, ressoou tão grande nele, né? E a gente pode pensar, talvez assim, como o próprio coração humano, que muitas vezes pode ser fechado, um lugar escuro ou estar triste, como a beleza tem um papel importante em trazer essa luz, né? Essa luz que irradia a pessoa que está caminhando para uma floresta escura, um momento difícil, e como às vezes essa gota ali, né, de beleza, de verdade e tudo mais, ela pode iluminar ao ponto da pessoa ter, assim, uma experiência superior que eleva ela, né? Então, eu acho interessante, assim, eu já conheci essa parte do conto, né, que eu já tinha lido por cima, assim, mas eu acho interessante esse ponto de vista dele, né, como ele repete essa história, essa experiência, e como ela é muito verdadeira, a admiração, né, pela beleza. A beleza, ela não é só uma estética, assim, mas ela é todo um contexto que eleva o coração do homem, né? Tira ele do local ali escuro e difícil que ele está passando e realmente traz ele para fora, assim, eleva, tira ele do lugar escondido e traz ele para fora, né? Então, eu acho bem interessante isso. inclusive a Luffy leva esse título, né, de a mais bela das filhas de Ilúvatar, né? Ela leva esse título já no começo da história. E eu não sei se, eu acho que o Nathan lembra, não sei se você também sabe, Gabriel, mas Aragorn e Arwen são descendentes dela, né? Os dois. Sim, Os dois têm descendência de Luffy, né? Eu acho que é por isso que, de certa maneira, a história deles vai repetir Beren e Luffy, né? Tanto no encontro, quanto de certo ponto no final, né, da vida deles também, né? Porque a Luffy, ela assume o destino do Beren, assim como o Arryn vai fazer séculos depois, eras depois, né? Com relação ao Aragorn. Como essa repetição, ela existe de fato, né? Como se a história do Aragorn e Arryn fosse mesmo uma atualização, digamos assim, né? De Beren e Lúthien. A gente sabe que o Tolkien, né? Ele, como o Nathan citou, ele mandou gravar no túmulo da Edith, né? O nome Lúthien, né? E quando ele foi enterrado lá, colocaram Beren. Apesar deles não se tratarem assim no dia a dia, né? Eles não se tratavam com esses nomes, mas o Tolkien ele já falava que existia uma grande influência dos personagens, né? Da vida pessoal dele, quer dizer, na relação dele com a esposa, né? Com relação aos personagens, né? Essa referência também é muito clara, né? E essa dimensão da beleza, né? Você vê muito isso ao longo do conto, né? Esse contraste, na verdade, entre o belo e o feio, o pavoroso. Tanto quando Beren e Lúthien entram na torre do Sauron, né? Nas primeiras versões do conto, e a beleza e o poder de Lúthien era tão grande que ela derruba a torre, né? No final, ela
Ela faz tipo uma purificação do lugar, né? Quando ela vence lá o Sauron, né? E ela faz uma purificação, ela derruba mesmo os calabouços, né? Da ilha do Sauron. E esse contraste também do belo com o que é feio lá no Palácio do Morgoth, né? Porque o próprio Morgoth, primeiro Senhor do Escuro, fica impressionado, né? Quando ele vê a beleza de Lúthien, a beleza do canto dela, né? Ele fica em êxtase, digamos assim, e acaba caindo nesse sono e é o que ocasiona eles conseguirem roubar ao menos roubar entre aspas, né? Porque foi ele que roubou a Silmarils, né? Mas eles conseguem retomar uma das Silmarils, né? Então é muito belo isso, né? O Tolkien ele sabe falar, ele sabe dar a ênfase adequada, né, para a beleza e digamos assim a ênfase para o mal também, né? Na sua feiura, né? Naquilo que ele tem de pior nas obras dele, mas sem uma glorificação do mal, né? Eu acho que o interessante que o Tolkien consegue fazer é isso, né? Ele descreve o mal sem glorificá-lo, né? E coloca o bem, o belo, né? Em primeiro lugar. Esse conto é muito belo, né? Teve as evoluções, né? Como o Nathan também citou, as primeiras versões, o Beren, ele era um Noldor, né? E a palavra usada na época era gnomo, né? Então, é um significado bem diferente do que a gente tem hoje, né? A gente entende gnomo hoje como aqueles duendezinhos de Gnomo de jardim, jardim, né? né? E não era assim, né? O gnomo era o elfo de uma estirpe mais elevada como o Noldor, né? Que depois o Tolkien mudou o nome, né? E aí nas versões posteriores é que o Beren passa a ser um ser humano, né? Um homem. E ele passa um homem de estirpe real, claro, né? O filho de Baraí, né? Que era da realeza, né? Mas um homem que na época que conhece Lúthien é um proscrito, né? Não tem reino, não tem palácio, não tem nem povo, né? Tá todo mundo disperso porque o Morgoth está plantando o terror nessa época lá. E a lenda evolui até esse ponto, né? Onde o romance vai ser entre é o primeiro, não é o primeiro romance, né? Entre elfo e homem aí, né? No, no legendário, né? Depois vem a Idril, né? E o Tuor, e aí futuramente o Aragorn e a Arwen. Então eles são o casal arquétipo, digamos assim, né? Do amor entre elfo e homem. Perfeito. Você já tinha ouvido falar do Tevildo, Gabriel? Olha, eu já tinha ouvido falar que é através de uma ilustração que o Alan Lee fez, que eu acho que é pro Isso. Silmarillion, É a que e tem nesse daí livro tem. também. Então. Aí, através da ilustração, eu vi que tinha o gato. E já pela cara, assim, pelo estilo do desenho, já deu pra ver que ele não fazia parte dos mocinhos, né? Ele fazia Sim. parte dos vilões ali da história. Mas é engraçado. Eu acho que o Tolkien não era muito fã de gato, não. Não, definitivamente ele não era fã de O, gato, porque ele o inventa aquela cão, o história da cão era o Rainha herói, né? Berúthia também. O cão, o Uan é o herói. Exatamente, né? O cão é o herói e o gato é o vilão, né? É, Tem outra história de gato também que o Tolkien não chegou a desenvolver tanto, que é da Rainha Berúthia, né? Que o o Aragorn Aragorn cita, né? cita No Senhor no dos Senhor dos Anéis, né? Anéis, né? E nos Contos Inacabados você vê um pouco do desenvolvimento dessa história, né? Que era uma rainha de Númenor, que era uma rainha má, né? Também. E ela tinha muitos gatos, né? E aí o final da vida dela é bem trágico, né? Porque o rei não aguenta mais, não aguenta mais ela, né? Com as tramóias dela, digamos assim, e aí coloca ela num navio com todos os gatos e deixa ela à deriva, né? No mar. E ninguém sabe o que é que foi feito, né? Da Rainha Berútil e dos seus gatos depois disso. Olá, Vivi, boa noite, seja bem-vinda.
Muito bem. Boa noite, Vivi. Tem também o detalhe na história, né, de que, para quem não conhece o conto de Beren e Lúthien, quando o Beren se apaixona por Lúthien, que ela leva ele diante do pai dela, né, ele vai dar uma condição para conceder a mão de Lúthien para ele, né? Ele vai dar uma missão bem praticamente impossível para o Beren, que é ele conseguir uma das Silmarils da coroa de Morgoth, né? Então, a meta da aventura do Beren, que a gente estava falando aqui, né? Todos esses lugares que eles passam, é exatamente conseguir essa Silmaril, né? Então, fora os perigos do caminho, fora os perigos de ter que lidar com Sauron, de ter que lidar com o próprio Morgoth, né? Eles ainda teriam que enfrentar a ira dos filhos de Fëanor, né? Eles já tinham feito aquele juramento lá em Valinor, né? De que nem elfo, nem vala, nem homem, nem orc, né? Podia se interpor no caminho deles, né? Então, quem adquirisse aí uma Silmaril sem que não fossem eles mesmos, né, já estaria enredado aí no juramento deles, né? Então ele teve que também enfrentar aí a maldade dos filhos de Fëanor, né, durante o trajeto dele. E quando ele consegue a Silmaril, o que é que acontece? O Karkaroff dá uma mordida e arranca, né, a mão Na dele mão dele. com a Silmaril. Karkaroff era um lobo, né, de Morgoth, ficava lá guardando os portões de Angband, né? E o pobre do Beren, ele vai acabar perdendo a mão, né? Com que estava a Silmaril. Uhum. E quando a Silmaril entra no estômago do lobo, né? Ele começa a queimar, né? Porque quando as Silmarils foram consagradas por Varda, ela como se ela tivesse dado uma bênção, né? Sobre as Silmarils e nenhuma mão, né? Nem mortal, nem maligna, né? Podia pegar, né, nas joias consagradas. Então, quando o estômago lá do lobo tem contato, né, com a joia começa a queimar ele, né? E aí ele sai desesperado, correndo. E o Fingal estava tranquilo no reino dele, né? Doria, protegido lá pelo cinturão de Merlin. Aí ele, interessante que ele tá tranquilo lá, o reino dele bem protegido, e ele vai, e com essa brincadeira, né? Que ele faz com o Beren, de fazer esse Pois desafio é, para ele acaba jogando toda essa maldição, uma maldição, né? Da Silma sobre ele, né? Sobre o próprio reino, que vai acabar tendo fim depois, né? Porque o Beren, sabe, vai conseguir, né? Eles vão conseguir pegar a Silma e o destino delas vai encontrar com eles ali, né? Porque eles sim. estavam bem tranquilos, né? A gente vai ver depois, né? Vai ser o fim do reino, ele vai ser assassinado pelos anãos, e acontece todo o desenrolar da história, né? Por conta disso. Acho que também por isso que o Cristo fala que é o centro, né? Do Exato. Silmarillion, né? Vai ter várias repercussões no Legendário, né? Toda essa história de Beren e Lúthien. E é muito impressionante. Uma vez a gente até já conversava aqui no Salão do Fogo dessa importância da palavra, né? Do juramento para Tolkien. E esse fato aí do Fingal, né? Que você trouxe agora, é, traz à tona tanto o juramento dos filhos de Fëanor, né? De que ninguém poderia se apossar da Silmarils, quanto a condenação de Mandos também, né? Então, quem quer se apossar da Silmaril, né, quem menciona a Silmaril, ainda que, né, de desafio, digamos assim, acaba entrando nessa condenação, né? Como você falou, o Fingal achava que nada ia atingir ele, né? É. E, por incrível que pareça, a Silmaril, com a destruição no reino, né, acaba chegando a ele de qualquer maneira, né? Porque o lobo, nessa loucura dele, né, para quem não conhece a história, ele sai correndo, né, com a dor da Silmaril e ele acaba entrando em Doriath, né? Como ele estava carregando uma Silmaril dentro dele, o cinturão de Melian não segurou o lobo, né? E ele acaba fazendo uma verdadeira devastação lá no reino, né? E aí começa a caçada, né? E é exatamente aí que o nosso amigo Juan vai
vai se cumprir a sina dele, né? Como diz Tolkien, né? Ele vai O lobo acabar. mais poderoso, né? É, que dizia uma profecia que o Huan, né, que é esse cão de Valinor, ele não podia morrer de nada, né? Nem envenenado, nem de flecha, nem de forma alguma, né? Ele só morreria, né, no dia que ele combatesse o lobo, o maior lobo, né, a pisar na terra, né? E aí ele morre exatamente nesse confronto, né? Uhum. Primeira Defendendo vez os que eu li, grandes amigos dele, né? a primeira vez que eu li eu não fosse o marido, né? Aí quando o Sauron sabe da, do destino do Huan, né? Que ele vai ser morto pelo Sim, maior lobo e ele se torna um lobo para poder derrotar ele, pensando que ele vai ser o maior lobo, né? Aí quando eu li pela primeira vez, eu pronto, ele vai morrer pelas mãos, vai morrer pelo Sauron. Mas não, ele tive essa vence mesma ele também, né? impressão. Uhum. Aham. Eu Ele também vence pensava a ele. mesma coisa. Engraçado que o Ele Tolkien pega o na Sauron pelo narrativa faz a gente pescoço, né? pensar, né? Aham. Ele só é vencido aí nesse momento, né? E ele morre também para defender Beren e Lúthien, né? Porque o Huan, ele era um cão dos filhos de Fëanor, né? Do Celegor e do Uhum. Curufin, né? E aí ele acaba se revoltando, né? Contra os senhores Viu a dele. maldade dele. Isso. E passa a servir Beren e Lúthien, né? Então, é um amigo mesmo muito fiel. Mas um grande exemplo, né? Assim, de amizade nas histórias de Tolkien, né? Agora, entre um cão e um homem e uma elfa, né? Mas um grande também exemplo de amizade, né? Que aquece o nosso coração quando a gente lê Sim. o livro. Inclusive, há um tempo atrás, a gente fez uma publicação no Guardião Católico. O Sérgio também fez um vídeo sobre os animais, né, na Terra-média, e dentro desse vídeo ele cita lá o Huan, né? E existe um paralelo que eu até estava conversando com o Sérgio sobre esse paralelo do cão lá de Dom Bosco, né? Que Dom Bosco também tinha um cão, né, que o protegia e que era um Uhum. cão que ninguém sabia de onde vinha, né? Ele não era um cão normal, assim, né? De carne e osso, digamos. É claro que ele aparecia em carne e osso, mas ele só aparecia quando Dom Bosco estava em perigo, né? E ele aparecia ali, defendia Dom Bosco e em alguns momentos ele acompanhava Dom Bosco, né? Então ele era um grande cão, né? Que aparecia cinza, né? Que era o Grigio, né? O nome dele lá, que em italiano significa cinzento, né? Então quando ele ia para casa de Dom Bosco, ele não comia, né? Ele ficava ali deitado no chão e depois ia embora, ninguém sabia para onde, né? Depois aparecia de novo. E a gente conversando sobre esse fato, a gente lembrava do Juan, né? O cão aí de Valinor, que também tem uma dimensão meio sobrenatural, né? Como o cão que guardava Dom Bosco também. Vamos ver se tem algo mais aqui interessante que a gente possa falar desse livro, muito bom por sinal, né? Eu acho que algo que a gente não falou foi do final da história, né? Que por conta dos ferimentos, né? Principalmente o ferimento na mão, o Beren ele vai morrer, né? E a Lúthien, ela consegue tipo uma audiência com o Mandos, né? E ela canta diante do Mandos, né? Que é esse Vala que guarda lá os espíritos, né? Dos elfos né? Dos que partiram da Terra-média, né? E ela canta diante dele, ele fica tão comovido, né? Com o amor de Lúthien por Beren que ele permite que eles dois voltem, né? Para a Terra-média e que eles voltem a viver, mas eles vão viver tipo um exílio, onde eles não vão poder mais ter contato com ninguém, né? Eles ficam na Terra-média, mas eles vivem como mortais ali, né? Nesse exílio, eles vão ter o filho deles, mas a condição é que eles não tenham mais contato, né, com ninguém.
Então, não, se sabe que eles ficaram juntos no final, mas não se sabe muito bem o fim deles, né? Assim, com certeza morreram, né, depois disso, mas não se sabe em que circunstâncias, né, e tudo. Só que eles tiveram um filho, né? E desse filho aí vai descender, né, o, o Aragorn e a Arwen futuramente, né? E essas versões elas mudam também ao longo da história, né? Não é, elas foram variando aí ao longo das alterações que o Tolkien foi fazendo no conto. Se você quer, você que está nos acompanhando, conhecer a versão oficial, né, você vai ter a do Silmarillion, que é a que o Christopher colocou lá, né? Aqui no livro, a gente vê as versões que o Tolkien escreveu ao longo da vida dele, né? Mas a oficial, com esse final que eu mencionei, está lá no Silmarillion, né? Mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Se o Gabriel quer É, colocar mais alguma coisa. eu ouvindo vocês comentarem a história, né? é, Achei interessante ver que a Lúthien, ela usa, né, para ela conseguir ali na história escapar e tudo mais, tudo que ela precisa fazer ali referente a salvar o Beren, ajudar na história, são todas assim habilidades que encantam, né? Então, a voz ela canta, então ela dança, enfim, são esses elementos que trazem o encantamento mesmo, né? Então, assim, novamente é muito legal ver como o Tolkien ele trabalha a beleza. A beleza ela assim, ela é bem óbvia, ela atrai, ela chama atenção e ela não pode ser negada, né? Então, é bem legal, como por exemplo, se a gente pensar na beleza, vamos supor, dos objetos élficos ali que os elfos fazem. Então, todos na Terra-média sabem identificar um objeto élfico, é uma corda élfica, é uma capa élfica, e quando as pessoas veem, os personagens veem, eles se espantam, né? Como você conseguiu isso? E, enfim, então é legal ver como Tolkien trabalha a beleza e o encantar, né? O encantamento para uma coisa bem feita, o encantamento para uma coisa bela, e na história todas essas coisas assim são bem óbvias e são inegáveis. Quem olha reconhece e é atraído por aquilo, né? Tanto na beleza do personagem, ou numa dança, num canto, ou num objeto muito bem trabalhado e bem feito, como o dos elfos. Então, acho muito legal, assim, o Tolkien ele tinha uma visão muito clara, né, sobre a beleza, sobre o que eleva, né, a alma. Então, acho isso bem legal. Eu acho que isso pega um pouco, Gabriel, do que se fala da magia élfica, né? Que o conceito de magia que o Tolkien ele usa é bem diferente do que a gente conhece hoje, né? A gente pode dizer que o que nós conhecemos como magia hoje, de filmes e de livros, era o que o Tolkien pensava para magia má, digamos assim, né? Do Sauron, do Saruman, né? Dos orques. É uma magia completamente diferente daquela dos elfos, por exemplo, né? Porque quando se fala na magia dos elfos, os elfos fazem aquilo que é próprio deles, né? Eles colocam, se eu não me engano, no Senhor dos Anéis, um dos elfos explica pro Sam, né? O que é a magia élfica, né? Eles colocam o que eles têm no pensamento e na alma naquilo que eles estão fazendo, né? Então, é uma propriedade natural, né? Nesse ponto de vista, não é uma dimensão sobrenatural, a magia élfica, mas é algo que naturalmente eles fazem, naquilo que eles constroem, naquilo que eles trabalham, né? É como se eles imprimissem algo do espírito deles, da natureza deles, naquilo que eles estão produzindo, né? A natureza élfica é essa de saber, de beleza, né? Então, a gente vê isso muito claramente aí em Luffy, né? E eu acho que existe essa dimensão da coragem também, né, da figura feminina, né? Perdão. Em Tolkien, as mulheres
guerreiras, e Luffy, né, apesar de não usar armas, né, não usar uma armadura, né, mas ela é uma mulher guerreira aí, né, a coragem dela é impressionante, né, ela como as outras personagens femininas, né, a própria Arwen, a gente pode pegar um pouco isso na Elwyn também, né, ela tem essa coragem de entrar na luta, né, de combater à maneira dela, né? E as armas que ela usa é exatamente isso, a beleza dela, o canto, a dança, né? E se a gente pode dizer a magia élfica, né? Que ela emprega na questão do manto, né, na voz e tudo, né? Então eu acho isso muito belo, né? As mulheres, essa feminilidade, né, nas obras de Tolkien que não se desconfigura, né? Mas também não é uma coisa mesquinha, né? As mulheres são mulheres de valor, como diz na Bíblia, né? E eu acho que a Lúthien e as outras, né, a Galadriel, elas vão ilustrando isso muito bem, né? Com certeza. Júnior, essa questão você falou aí da magia, como a gente vê hoje em dia, eu acho que é o que o Tolkien fala, que eu já vi também o padre Paulo Ricardo falando sobre Tolkien, né, a respeito disso, é aquela questão que o Tolkien fala da máquina, né, que ele criticava e que ele colocava como se fosse as questões do Sauron, do próprio Saruman, seria isso? Exatamente, tem ligação com a máquina, tem ligação com o desejo de dominar outras vontades, né? É por isso que Uhum, o anel do Sauron, né, o um anel, ele é a magia, digamos assim, né, por excelência, essa magia do mal, porque ela é essa tentativa de, através de um artefato, dominar outras vontades, né? Não só um anel, mas os outros anéis que foram criados, né, para os homens, né, para os anãos, eram tentativas de dominar as vontades livres, né, digamos assim. Já os elfos não, né? A magia deles é estritamente de preservação, né? De conservar a beleza, né? Claro que tem uma problemática, por exemplo, nos anéis de poder, né? Que os elfos criam, porque existe até aquela crítica, né? No Silmarillion, né? De que eles queriam Valinor e queriam a Terra-média ao mesmo tempo, né? Eles uhum, não queriam voltar para Valinor, mas queriam criar uma Valinor, né, na Terra-média, um paraíso, né? Queriam alterar as condições desse mundo, da figura do mundo que passa, né? Que é passageiro, né? O que há nesse mundo. E eles, Sauron se aproveita, né? Desse desejo que eles tinham de desfrutar, né? De uma Terra-média que não morresse e vai, através disso, ajudá-los na dimensão da Forja dos Anéis, né? Mas a magia élfica, ela não tem esse domínio, né, ou essa intenção de domínio, né, sobre outras vontades, como Saruman, como o Sauron fazem, né? uhum. Ok, né, pessoal? Acho que deu para a gente conversar bem sobre o conto, né? Claro que isso não dispensa a leitura de quem ainda não leu, né? O nosso amigo Gabriel aí, ele também com certeza vai se aprofundar nessa leitura. Eu e o Natan, a gente ainda vai voltar outras vezes, né? É, isso Com aí, esse ano certeza eu essa vi não duas foi a vezes. última vez. Foi. Essa não foi a nossa última vez, né, da leitura. E aí a gente recomenda também, né, quem está nos acompanhando aí no Guardião, que adquiram, né, Beren Luffy, façam a leitura, né, as próprias reflexões, né, sobre esse conto de Tolkien que é maravilhoso, né? E é um romance de fato, né, com tudo aquilo que tem direito, né? É um romance que está um pouco fora, né, dessa ideia de romance moderno que a gente tem, né, uma coisa assim meio adocicada, né, mas aqui não, né, a gente vê de fato esse amor autêntico, né, entre duas pessoas de raças diferentes e que se unem pelo amor e para cumprir uma missão em comum também, né, e como esse amor deles vai ter repercussões, né, como foi colocado aqui ao longo de todo o Legendário, né? Então, se você quer conhecer melhor o Senhor dos Anéis, o Hobbit, você precisa conhecer essas lendas anteriores, né? Para
a sua visão também se ampliar e se aprofundar quando você for fazendo essas leituras mais conhecidas aí das obras de Tolkien. Ok? Aí depois a gente vai decidir lá no grupo, pessoal, qual é a nossa próxima leitura, tá bom? Dos outros contos que estão faltando. E aqui no Guardião, as nossas próximas reuniões, a gente vai conversar sobre os próximos livros. Ok? Muito obrigado aí pela presença, Natan, Gabriel, a Vivi também, né, que apareceu, mas não pôde continuar na reunião. Aí, se Deus quiser, a gente se encontra no próximo mês, ok? Eu vou só aqui encerrar a gravação